A concubina diz que não ajuda ele a mentir para ela, pois cada vez que ele se apaixona por alguém, seu rosto conta a história bem antes das palavras. Jung diz que pode apenas pedir desculpas para ela, mas a concubina diz que o pedido de desculpas dele pouco serve para ela. Ele deveria pelo menos fingir que está negando isso. Ela pergunta se ele sabe que a Cheon tem o maior afeto do imperador e diz que nunca deveria ter transmitido a carta deles um para o outro. Assim, ela sai, enquanto deseja uma boa noite a ele. Jung se levanta, dizendo que pode explicar, mas a concubina apenas manda ele cortar os laços imediatamente. Se ele realmente se importa com ela de coração, poupará a Cheon da agonia desse caso malfadado. Depois, a concubina morena está sozinha em um quarto, olhando com expressão triste para algo em uma caixa, quando alguém coloca alguns bolinhos na mesa. Foi a concubina bajuladora, que diz que achou que a concubina morena deveria comer. A concubina morena agradece pela gentileza da outra. A bajuladora então pergunta o que a concubina morena tem ali. A concubina morena diz ter certeza que ela ouviu as notícias sobre a recente promoção da Cheon. Então explica que tinha preparado aquele modesto presente para parabenizar a Cheon. A bajuladora comenta que se ela não soubesse melhor, quase acharia que a morena está sendo forçada a prestar homenagem, já que ela não parece muito satisfeita. Cici diz que, na verdade, é um assunto de família que a preocupa. A bajuladora diz que então não vai bisbilhotar, mas ainda assim ela está no quarto ao lado. Então Cici é bem-vinda para procurar a companhia dela sempre que quiser. A concubina morena parece que é encantada pelas palavras e diz não saber como recompensá-la por sua gentileza. A bajuladora diz que é o mínimo que ela pode fazer, mas na verdade ela está direcionando um olhar mal intencionado para o presente em cima da mesa. Música está tocando, as concubinas estão animadas e uma dança com Lex está sendo feita. O imperador e a imperatriz também estão lá assistindo a apresentação. A única pessoa que parece incrivelmente entediada é a Cheon, que se pergunta se é isso que passa por entretenimento por ali. A concubina de cabelo roxo, empolgada e com os olhinhos brilhando, pergunta para Cheon se não foi uma dança absolutamente linda, afirmando que foi tão graciosa quanto uma garça. Mas Cheon, com um tom de desdém e autoconfiança, diz que, na verdade, ela poderia fazer melhor e informa a concubina que ela sabe uma coisa ou duas sobre garças. E, de fato, ela é a melhor do mundo. Mas a concubina fica confusa com essa declaração. Cheon começa a fazer uns movimentos estranhos com as mãos, enquanto diz que, se feito corretamente, ninguém pode se defender. Alguém pergunta se é isso que ela afirma, e quando Cheon olha na direção da voz, vê o imperador conversando com o eunuco-chefe. Ele então chama a bajuladora e pergunta se é verdade que o quarto dela foi invadido e roubado por um intruso à noite. A bajuladora diz que sim, embora ela lamente ter causado qualquer preocupação indevida ao imperador. O imperador diz que não precisa disso e apenas pede que ela diga tudo o que sabe. Mas a concubina diz que não pode fazer isso, pois essa é uma ocasião muito auspiciosa para arruinar com notícias tão ruins. Uma empregada se pronuncia, dizendo que o ladrão invadiu e roubou um tesouro precioso da bajuladora. Quem quer que fosse, estava vestida como uma criada do palácio, mas ela escondeu o rosto com uma máscara, então não é possível dizer como ela era. O imperador pergunta se ela disse máscara, e a empregada confirma. Além de descrever a máscara como sendo branca, revestida com pó de prata, e pelo modo como brilhava na luz como uma joia, ela poderia dizer que não era uma bugiganga barata. Cheon pensa que esse ladrão é muito chique. Só que então ela percebe
que máscara foi descrita. Xion recebeu diversos presentes de outras concubinas do palácio interno para parabenizar ela por sua promoção. Entre eles estava a tal máscara. Aquela máscara foi dada pela concubina Morena, e as empregadas da Xion perguntaram se não era bonita e se ela não gostaria de testar. Xion então fica chocada ao perceber que a descrição da máscara é igual à máscara que a concubina Morena deu a ela. Esse poderia ser o início de mais um mal-entendido. Então Xion se levanta discretamente a fim de se livrar da máscara de uma vez. A bajuladora diz ao imperador que o tesouro levado pelo miserável ladrão foi trazido da casa da família dela e palavras não podem descrever o quão precioso ele é para ela. O imperador pergunta que tesouro era esse. E com lágrimas nos olhos, a concubina diz que era um jade amarelo esculpido com o desenho de um pássaro. Ela então implora que esse ladrão seja encontrado. O imperador chama o eunuco-chefe e pede que ele leve os eunucos dele para procurar em cada cômodo do palácio interno. Nesse momento, Xion congela. Depois, quando o eunuco volta, diz que não encontraram nenhum vestígio da jade da concubina, mas eles acharam a máscara. O imperador pergunta se aquela é a mesma máscara usada pelo intruso, e a empregada diz acreditar que sim. O imperador então pergunta para o eunuco em que cômodo foi encontrado. O eunuco parece receoso em dizer, mas por fim informa recear dizer que eles encontraram nos aposentos da Xion. O imperador é pego de surpresa pela revelação, e as concubinas começam a murmurar a respeito. Uma pergunta se acha que foi um ato de ciúmes. Outra comenta que a bajuladora chegou ao palácio mais tarde, mas subiu na carreira mais rápido. Mas de qualquer forma, já que a Xion tinha as provas condenatórias, elas acham que ela seria a principal suspeita. Xion rapidamente se levanta, fazendo uma objeção. Ela diz não ter nada a ver com a jade da bajuladora. E quanto àquela máscara, ela olha para a concubina Morena, que está com expressão de medo estampada no rosto e se tremendo toda. Se a Xion admitir que a concubina Morena lhe deu a máscara, ela será a próxima acusada de ser a ladra. O que Xion deve fazer? A imperatriz diz que, embora ela dificilmente suspeite que a Xion seja uma ladra, ela acredita que seria melhor conduzir uma investigação adequada para limpar o nome da Xion, pelo menos. O imperador coloca a mão na cabeça, soltando um leve gemido. Mas então, a empregada da Xion se ajoelha em frente ao imperador, dizendo que se alguém merece ser investigado, deveria ser ela. E Xion fica surpresa com isso. O imperador pergunta por que isso? E a empregada responde que todo objeto no quarto da Xion deve passar por ela primeiro. Então é lógico que ela deveria ser a principal suspeita. Xion está sem entender por que sua empregada assumiria a culpa. E se pergunta se ela está se oferecendo como bode expiatório da Xion. Só que ela não entende por que alguém se sacrificaria em nome dela. Assim, a empregada é levada pelos guardas. Já em seu quarto, Xion está furiosa ao pensar que a sua empregada se pintou como ladrão para salvá-la da desgraça. Então ela grita que isso não dará certo. Ela terá uma palavra séria com o melhor amigo dela, o general investigativo, para libertar sua empregada imediatamente. A outra empregada se emociona, mas com lágrimas nos olhos, diz que a empregada foi levada ao Departamento de Justiça, não ao Ministério de Investigações sob o comando do general investigativo. Dizem que o Ministério de Investigações está interrogando a concubina Morena por ter dado a máscara a Xion em primeiro lugar. Xion fica surpresa com essa informação, pois foi muito rápido. Sua empregada diz que elas precisam ter cuidado, pois quem pode dizer que a concubina Morena não foi quem planejou isso o tempo todo? Mas isso também pode ser algum esquema arquitetado pela bajuladora. Xion fica sem entender por que a bajuladora faria isso. Mas então ela se lembra do diário
e se pergunta se de alguma forma a bajuladora percebeu que ela o leu. Talvez ela quis atacar primeiro, antes que a Xion a encurralasse com seu segredo. Mas se isso é de fato obra da bajuladora, por que ela deixou a empregada Xion levar a culpa para si em vez de nomear a Xion como culpada? Com certeza, ela poderia ter comprado o testemunho da empregada de alguma forma. Mas a outra empregada nega com a cabeça, pois a família da empregada Concoque serviu a casa Xion por gerações. Então a Xion não encontrará uma empregada mais leal em todo o palácio. Mas isso não é tudo. Antes da Xion perder a memória, a empregada Concoque mencionou que a Xion deu a ela algum tipo de instrução secreta. A empregada se lembra de ter ouvido a Xion pedir para a empregada Concoque ter cuidado, pois um movimento em falso e as vidas delas poderiam ser perdidas. Xion questiona que instruções foram essas, mas a empregada não sabe dizer, pois a Xion disse apenas para a outra empregada. A empregada ficou curiosa, então perguntou à outra, mas ela também não lhe disse. Mas o que ela quer dizer é que a empregada Concoque é a mais discreta possível. Xion ainda está chocada com a descoberta de instruções passadas pela verdadeira concubina Xion à sua empregada. A concubina morena está em seu quarto, parecendo cansada. Sua empregada pergunta se ela está bem e diz que a Xion é muito cruel, pois agiu como se fosse amiga da Cici por um momento, mas então virou as costas para ela assim que ela estava sob investigação. Na sala de investigação, o general investigativo perguntou se ela tinha certeza, mas ela apenas engoliu em seco. Então, irritado, ele disse que se ela insiste que é totalmente inocente nesse caso, ele vai exigir que ela cumpra com a palavra. A concubina então pede para sua empregada não dizer mais nada, já que ela imagina que a Xion não tivesse escolha, já que ela quase tornou a principal suspeita. Mas ainda assim, ela parece ficar magoada. Enquanto isso, o imperador está em seu quarto, junto do eunuco-chefe e de um outro eunuco. Ele questiona sobre como está Xion. E triste, o eunuco responde que ela está perturbada, para dizer o mínimo, chorando desesperadamente. Mas o imperador não acredita nisso e comenta que o eunuco se tornou leal o suficiente para mentir pela Xion agora. Só que para o eunuco saber, o pequeno omelete dele não derrama lágrimas, a menos que esteja cortando cebolas. Mas ele deveria pensar que nem a Xion, nem seus empregados são responsáveis por isso. O eunuco concorda, pois ele mesmo fez companhia a elas até um pouco antes do banquete. Ele então diz que se o imperador lhe confiar a máscara por um momento, ele redirecionará o foco da investigação para outro lugar, para que a empregada Xion possa ser libertada imediatamente. O imperador gosta da ideia e manda ele fazer isso. Assim, o eunuco vai embora. O eunuco-chefe então comenta não entender por que o imperador acha que a bajuladora orquestrou esse caso, pois ela com certeza saberia que uma simples investigação exoneraria rapidamente a Xion de toda suspeita. O imperador diz suspeitar que o objetivo nunca foi apontar a Xion como uma ladra, mas sim para estreitar a amizade da Xion com a concubina morena. Afinal, a Xion não tem aliados melhores no palácio interno do que a concubina morena e a de cabelo roxo. No dia seguinte, a empregada Xion enfim voltou, mas ela está acabada e maltrapilha. Xion pergunta o que fizeram com ela. Então a empregada desaba em lágrimas, enquanto diz que eles bateram nela de novo só para desistir e fazer uma confissão falsa. Se o verdadeiro culpado não tivesse voltado para roubar outra joia da bajuladora, a empregada provavelmente ainda estaria apodrecendo atrás das grades. Xion está furiosa pelo jeito que a bajuladora tratou sua empregada. Ela se desculpa com a empregada, pois agora vê que não é suficiente garantir sua própria segurança no palácio interno. Ardendo de raiva, ela diz que a bajuladora está muito enganada se pensa que ela vai aceitar isso deitada. Se a bajuladora quer luta, é luta que ela vai ter. E ela não vai nem saber o que a atingiu.
A empregada pergunta o que a Xion vai fazer. Xion diz que primeiro ela precisa de uma promoção, pois ela aposta que a bajuladora pensaria 2 vezes antes de tentar intimidar outra pessoa no mesmo nível. E se isso ainda não for bom o suficiente, Xion tem uma palavra com C diferente em mente. Mas rapidamente, todos tapam a boca da Xion. O rosto da Xion se contrai em pura repulsa. O gosto salgado do suor das mãos deles ainda persiste, e ela cospe com veemência, como se quisesse expurgar o toque indesejado, enquanto reclama deles continuarem agarrando pela boca. Mas, de qualquer forma, Xion pediu que seus empregados trouxessem as melhores ervas para que prepare o remédio que a empregada com o coque precisa. Ela pede para a mulher se certificar de tomar tudo. A empregada diz que não tem como agradecer o suficiente. Agora que elas duas estão sozinhas, Xion se pergunta se deveria perguntar a ela sobre a outra coisa. Então ela pigarreia antes de dizer que suas velhas memórias parecem estar voltando pouco a pouco. A empregada diz estar muito feliz por ela. Xion então acrescenta que, no entanto, há algo que está incomodando nas lembranças que ela vem tendo, e pergunta se a empregada poderia lhe esclarecer algumas coisas. A empregada responde que está ao dispor da Xion, como sempre. Xion então diz que parece que ela confiou um segredo crucial à empregada antes de perder a memória, e Xion quer saber o que foi. A empregada congela, mas por fim diz que se a Xion precisa saber, ela foi instruída a ir para o arquivo pessoal ao leste e trazer de volta um pacote estranho com um buquê de flores nas mãos. Xion questiona que pacote era esse, mas a empregada diz que a Xion nunca lhe contou o que tinha dentro do pacote. Tudo o que lhe foi dito é que tanto a Xion quanto a empregada perderam suas vidas caso o conteúdo fosse exposto. Xion pergunta se isso foi antes dela comer o dragão amargo. E a empregada logo entende que a Xion está suspeitando que ela mandou a empregada contrabandear de volta para ela. A empregada informa que o cronograma dos eventos pode parecer suspeito, mas foi apenas 2 meses depois que ela comeu a fruta e ficou mortalmente doente. Xion pergunta se então ela mencionou algo sobre o propósito daquele pacote misterioso. A empregada responde que de forma alguma, mas a Xion parecia furiosa com alguém sempre que falava sobre o assunto. Ela receia que isso seja tudo que ela sabe. Xion está pensativa. Ela se pergunta se estava com raiva de alguém e se a verdadeira concubina estava planejando matar alguém com a fruta venenosa, apenas para ser enganada e forçada a tomar o dragão amargo ela mesma. Depois, Xion está tomando chá com a irmã. Não há como dizer ainda o que exatamente aconteceu, mas Xion vê precisamente qual deveria ser sua prioridade agora. Ela tem que ter certeza de que nem ela, nem ninguém ao seu redor saia machucado novamente. E se ela tiver que subir nos ranks do Palácio Interno para isso, que assim seja. Xion então pergunta para a irmã como ela deve proceder para se tornar princesa consorte, pois esse é o mesmo ranking da bajuladora. Sua irmã diz que ela não deve se envolver nem ser vítima de escândalos do palácio. Deve viver uma vida tranquila e, ao mesmo tempo, fazer com que a presença dela seja sentida. Ela também deve esforçar-se para permanecer na mente do imperador, mesmo quando não for chamada para as tarefas noturnas. E, por último, mas não menos importante, causa uma impressão marcante na imperatriz viúva. Xion pergunta se isso é tudo e questiona se ela pode escolher apenas um. Mas sua irmã responde que essas são simplesmente os básicos, é claro. No caso da Xion, agora que ela deixou sua marca com uma realização de alto nível, a irmã imagina que faria bem se a Xion estimulasse relações amigáveis com os funcionários do palácio para que eles apoiem a candidatura da Xion para outra promoção. Mas isso já desanimou completamente a Xion, que diz que ninguém tem tempo para isso. Tem que ter um jeito mais rápido. Sua irmã diz não culpar a Xion por sua raiva, dado o incidente com a máscara.
Já que a Xion está tão ansiosa, sua irmã diz que há uma maneira de ganhar uma promoção com efeito imediato. Empolgada, Xion pede que sua irmã lhe conte, e sua irmã apenas sorri. À noite, Xion está na cama com o imperador. Ele a chama e Xion pergunta o que foi. Ao que ele responde que está sentindo um olhar sinistro e bastante penetrante dirigido diretamente para as, digamos, joias da coroa dele, e pergunta se está sendo um pouco sensível. Xion responde que de jeito nenhum, pois ela espera ter mais do que seus olhos nessas joias. Deixa eu tentar adivinhar. A irmã diz que se ela engravidar, subiria de posição. Bolinho afasta, dizendo que se ela quer dizer que deseja cumprir suas tarefas noturnas por nenhum outro motivo além do desejo dela por ele, ela deveria saber que ele perdeu toda a esperança disso há algum tempo. Ele pede que ela não faça de bobo e pergunta o que ela realmente deseja. Xion responde que é exatamente o que ela disse. Mais uma vez, ela está se perguntando se a masculinidade dele funciona como deveria ou não. Bolinho se vira, dizendo que certamente ela tem algum motivo secundário em mente. Irritada, Xion grita que já chega. Rapidamente, ela encurrala e, ficando em cima dele, pergunta se ele vai colocar bolo de arroz no omelete ou não. Antes, vimos que a irmã da Xion lhe diz que o imperador ainda não tem nenhum herdeiro. A corte imperial espera que o imperador ainda tenha tempo, dada a sua juventude, mas há uma ansiedade sutil, mas crescente no ar. Xion deveria dar um herdeiro para ele nesses tempos de incerteza. Seja uma princesa ou um príncipe, essa criança certamente pavimentará o caminho da Xion para cargos mais altos. Será que a Xion vai conseguir dormir com o imperador? Ou ela vai conseguir seus objetivos de outra forma? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever se ainda não for inscrito. Se puder, considere se tornar um membro. E até a próxima!